Bom dia novamente, galerinha, tudo bom? Depois desse intervalo, todo mundo já lanchou. Então agora é hora de voltarmos. A nossa disciplina é de geografia, tá ok? Então eu quero saber quem é que continua aqui online no nosso grupo, esperando a videoaula de geografia. Então a gente vai fazer aqui um resgate da aula anterior. Estão vendo aqui o linkzinho que eu coloquei? Esse recadinho que eu tenho para vocês é sobre a aula anterior e a aula que vai começar agora. Na aula anterior, nós falamos sobre poluição do ar. E aí, tá faltando a gente falar da sonora e da água. Então, resgatando aqui o que a gente viu na aula passada, a gente falou sobre a poluição do ar e as doenças causadas pela poluição do ar. Hoje, a gente vai falar sobre poluição da água. O que é essa poluição da água, tia? A poluição da água, ela ocorre pelo acúmulo de resíduos poluentes nos cursos das águas, como os rios, lagos, bacias hidrográficas em geral, e também os mares e oceanos. Trata-se de um dos mais graves problemas ambientais, pois afeta a disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, além de causar a morte de espécies fluviais ou marinhas. Então, sem água a gente não pode viver. A gente precisa da água para fazer a comida, tomar banho, lavar a louça. Então, são várias ocasiões que a gente precisa da água. E se a gente deixar de beber água, a gente morre. Então, a água é um bem que está presente no nosso dia a dia e nós precisamos dela o dia todo. E aí eu trouxe aqui para vocês a poluição das águas pelas atividades humanas. Então, a principal causa da poluição das águas é o lançamento de lixo e esgotos nos rios, mares e lagos. Então, o esgoto pode conter diversas impurezas, pode transmitir doenças infecciosas e contagiosas, causar a intoxicação e até mesmo a morte dos seres vivos que ali vivem. Então, quando o lixo, o excesso de sacolas, garrafa PET e outros produtos de plástico, por exemplo, tem causado a poluição de diversas regiões do oceano com esse material. Então, vocês verem vários peixes que às vezes se engasgam com sacola PET, às vezes aquelas linhas de anzóis, as tartarugas enrolam seu pescoço. Então, a gente devemos cuidar do nosso meio ambiente e principalmente das águas, porque a gente só podemos consumir água potável. E aí, quando falamos em poluição da água, estamos nos referindo qualquer tipo de contaminação. E essa contaminação, como eu já falei para vocês, é feita através das atividades cotidianas do ser humano. E aqui eu coloquei 3 tipos de atividades que ajudam a poluir a água: atividades agrícolas, atividades domésticas e atividades industriais. Então, as três atividades aqui humanas, elas poluem as águas. Além de poluir as águas, que é um agravante muito forte, ainda polui o meio ambiente, que a água faz parte do meio ambiente. Então, devemos repensar as nossas atitudes com relação à água, devemos economizar a água para que ela não venha a faltar para nós e nem para outro ser humano em qualquer lugar que eles estejam. Então, eu queria perguntar para vocês, e vocês vão pesquisar, quais as atividades do cotidiano nosso nós precisamos de água. Lá no segundo momento eu falei quais eram as atividades do nosso dia a dia que nós precisamos de água. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. A primeira, beber. Vou dar outra dica para vocês.
tomar banho, lavar louça, lavar roupa, limpar a casa. Então, vocês vão pensar quais atividades do cotidiano que nós precisamos de água durante o dia. Então, esse foi o nosso recadinho que eu tinha para vocês. Então, agora eu vou deixar aqui. Quero que vocês se inscrevam lá no canal, dê um link, um like. E agora a gente vai fazer uma atividade bem rapidinho de geografia, tá certo? Então, vocês estão de parabéns. Tenham um bom final de semana.